Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Gadelha, mais uma aula aí da residência de ortopedia do Ceará, do estado do Ceará. Sou atual coordenador do módulo de 2020, do módulo de joelho, assim como 2019. A gente está coordenando um módulo aí para a prova de título. O tema da aula de hoje é de lesão de LCA. Aqui são as instituições às quais eu fui formado e atuo e trabalho aqui na parte do grupo de joelho da Clínica Articular, juntamente com o Dr. Jonatas Brito. O tema da aula de hoje é lesão de LCA e como sempre, a gente leva para vocês a referência da prova de título, que seria o Campbell no seu capítulo 45, que fala de lesão de LCA. Então, começando aqui um pouquinho com a dica como estudar. Tá? Nessa na parte de cirurgia do LCA, em 4 páginas o Campbell ensina essa técnica, mostrando passo a passo da técnica, etc. Isso é importante? Cara, isso aí pode até ser importante para a vida e tal, mas para a prova, esquece isso, tá? Cada um tem sua técnica, não tem como se cobrar uma técnica em detrimento da outra. Na verdade, o ideal é que você estude assim, ó. Olha esse texto quando ele fala sobre exames, que ele coloca que 80% dos casos de lesão de LCA você tem lesão osteocondral no platô tibial lateral e côndilo femoral lateral. Bom, se você estiver desatento, essa informação passa. TEOT 2017, minha prova, 3 anos atrás, estava lá, essa exata questão. Tirou de onde? Do Campbell, uma informação que você poderia passar. Então, sempre quando você vê o mais comum, 80% dos casos, leva essa informação porque é assim que cobra na prova. Esquece um pouco de técnica cirúrgica, tratamento, reabilitação é mais difícil cobrar em prova, porque cada um tem seu protocolo. Tem trabalhos semanais mudando isso aí. Tá? Agora, conceitos de epidemiologia, anatomia, exames, o que é mais comum, isso não muda. Então, essa é a dica de estudo. Então, vou falar agora propriamente da aula. Anatomia, o que é importante você saber sobre LCA? Né? A gente já sabe, o ligamento principalmente evita a translação anterior da tíbia, ele é formado por 2 bandas, a anteromedial e a posterolateral. A anteromedial tensiona e flexão, a posterolateral tensiona e extensão, e atua também no equilíbrio, na estabilidade rotatória, a banda posterolateral. Como o LCA, o menisco, eu acho que são estruturas mais importantes, mais nobres do joelho, acho que vale a pena você decorar a inervação e vascularização. Lembrando que a vascularização é pela artéria genicular média e a inervação é pelo ramo do nervo da articular posterior, então, que é um ramo da tibial. Então, esse aqui pode ser uma pegadinha de prova, porque a ligamento cruzado anterior, mas a vascularização vem posterior do ramo da articular posterior. Uma pegadinha de prova quando ele faz anatomia, questão clássica de joelho, é cobrar que o ligamento cruzado anterior ele é extrasinovial. Se você lembrar de uma artroscopia, você vê que todo o LCA ele é formado em volta por sinóvia. Então, a questão pergunta assim, como é a característica do ligamento cruzado anterior? Aí está lá, intraarticular e extrasinovial, não é intrasinovial. Questão pegadinha de prova que eu trouxe para vocês. Biomecânica. Biomecânica a gente já conversou um pouco, né? O LCA ele restringe a anteriorização da tíbia e ele é restritor secundário do varo e valgo e do movimento rotacional quando você está trabalhando mais em extensão. Por que isso é importante? Isso pode ser cobrado com algum conceito em prova. Quando você tem, digamos, uma lesão do LCA do colateral medial ou o LCA do canto posterolateral, você tem um estresse varo-valgo, no caso, o valgo no canto posterolateral e o valgo no LCM e o varo no canto posterolateral, a 30 graus se o LCA estiver íntegro, mas se você tiver em uma abertura em varo ou valgo em extensão, ou o LCA ou o LCP também estão lesionados, porque que eles atuam adicionalmente como restritores secundários na estabilização varo-valgo com o joelho em extensão. Isso é uma informação legal de vocês saberem, por quê? Porque tem implicação direta na aula do exame físico que a gente deu, e isso é uma questão que ele pode conceitualmente saber associar a biomecânica com o exame físico do joelho.
Lembrando que o LCA funciona como praticamente toda a resistência anterior-posterior a 90 graus é do LCA, com 85%, e a banda anteromedial, ela tensiona em flexão, tá bom? Esse é um conceito que sempre é cobrado, né? Anteromedial em flexão, posterolateral em extensão e também no equilíbrio rotacional. Em relação ao mecanismo, existem vários mecanismos de você romper o seu ligamento cruzado anterior. Qual é a pergunta do mecanismo mais importante, mais clássico? Abdução, flexão, rotação interna do fêmur sobre a tíbia. Esse mecanismo mais clássico, ele gera uma predisposição para você ter lesão do LCM e do menisco medial, que formam a tríade de O'Donoghue. Lesão de LCA, LCM e menisco medial. Importantíssimo saber nome de tríades, né? Então essa é uma tríade clássica, questãozinha de prova, batida clássica. Lembrando de outros mecanismos, né? Você pode ter adução, flexão, rotação externa, também vai tensionar o LCA. A hiperextensão, depois eu vou comentar sobre a hiperextensão mais na frente, né? Mas esse mecanismo clássico vocês têm que saber, é de cor salteado, né? Falando da parte clínica, parte que todo mundo sabe, né? Bem senso comum. Vocês com certeza sabem, o mecanismo rotacional, com aquele mecanismo de abdução, rotação interna sobre o fêmur, do fêmur sobre a tíbia. O paciente tem um estalido e sente uma dor com inchaço. De literatura, quando você tem mecanismo clássico, estalido e hemartrose, praticamente 80% de chance de ser um LCA, uma tríade clínica do LCA, tá? Achei legal, bacana, uma informação que o Campbell falou, que é o que acontece na prática, eu trouxe para vocês. Teve uma ruptura do LCA, uma suspeita, ou testa agora ou espera bastante tempo. Você tem 2 horas. Não existe número mágico, mas o Campbell coloca como 2 horas. De você evitar um pouco mais a hemartrose, você conseguir examinar. Depois, espera o período para passar. Lembrando que existem várias condições que podem gerar hemartrose, não só LCA. Então, todas as estruturas vascularizadas podem gerar hemartrose. Quais são? Cápsula articular, lesão do LCA, uma porção vascular do menisco, né? E uma lesão osteocondral, o osso sangra demais. Então, lembrar que hemartrose não é igual a LCA, mas fala muito em favor de LCA. Mecanismo clássico, não tem muito o que comentar, é bastante senso comum essa parte, né? Além disso, lembrar das lesões associadas. Como eu disse, questãozinha clássica de prova, né? 50% a 70% das lesões do LCA, você tem lesão meniscal associada. Num mecanismo agudo. Acabei de machucar e tive uma lesão do menisco. Qual é o menisco mais machucado? Menisco lateral. Na aula de menisco a gente conversou. O menisco mais globalmente machucado é o menisco medial, principalmente no corno posterior da lesão longitudinal. Mas, de uma maneira geral, num trauma agudo, o menisco lateral é mais machucado do que, mais lesionado do que o menisco medial. Por que o menisco medial ele é mais machucado ao todo, mais lesionado? Porque ele atua como estabilizador secundário. Então, tem muito mais lesão degenerativa do menisco medial do que o lateral. No cômputo geral, marcar menisco medial, no agudo, menisco lateral. 20 a 30%, na verdade 21 a 31% dos casos, você tem também lesões osteocondrais, né? Então, dadozinho bacana para cair em prova, né? Quantos por cento tem de lesão osteocondral no contexto de LCA? 20 a 30%. Lembrando daquela questãozinha que eu coloquei do Teote, que colocou, né? Qual o principal ponto? Côndilo femoral medial, côndilo femoral lateral. Mas isso a gente está falando de edema ósseo. Aqui a gente está falando de lesão osteocondral mesmo, lesão de destacamento osteocondral. Ainda falando um pouco sobre epidemiologia, o Campbell cita vários fatores de risco para a lesão do LCA. Eu agrupei todos. Eu coloco várias informações print screen do Campbell, mas eu não quero que você leia durante a apresentação. Eu coloco isso aí mais para a fonte de estudo de vocês, para saber exatamente de como eu tirei a informação e como é que ele está colocado lá, mais para vocês revisarem depois. Mas eu já agrupei tudo nesses fatores de risco aqui embaixo. Então, quais são os fatores de risco para você ter lesão de LCA? Questãozinha de prova, lembrar, a epidemiologia cai mais do que tratamento, protocolo de reabilitação. Então, fatores de risco, frouxidão ligamentar, fatores hormonais, eixo, intercôndilo reduzido, valgo dinâmico, slope aumentado, espessura do LCA. Tudo isso é bem, como é que se diz, intuitivo, né? Lembrando, mulheres têm 4 a 8 vezes a mais de lesão do LCA do que homens para um mesmo esporte.
Por quê? Porque mulher tem valgo dinâmico, mulher tem menos músculo, mulher tem mais frouxidão ligamentar, mulher tem um intercôndilo mais estreito. Para a prova de vocês da especialidade, eu acho que não, mas quem for cair, estudar para a prova de R4 fora, eu fiz faculdade, eu fiz residência na Unifesp, e todas as provas da Unifesp de especialidade caíram somente do INSAL. Então, assim, e questão classicíssima de prova que eles pegam do INSAL é a questão da mulher ter intercôndilo estreito. No campo eu não tenho essa informação, mas a informação clássica de prova sempre leva essa informação. Por que mulher machuca mais, além de ter menos músculo, ter frouxidão ligamentar, ter valgo dinâmico, também tem um intercôndilo mais estreito, tá bom? Exame físico, a gente já tem a aula do exame físico, vocês vão assistir a aula do exame físico, lá tem contemplando tudo com as literaturas que caem em prova, no caso do Falopa e do Tarcísio Eloy. Eu trouxe algumas informações legais para vocês, tá? Lembrar de examinar o joelho antes de entrar no espasmo, a gente espera em menos de 2 horas, porque senão depois tem uma artrose, tem um espasmo da musculatura difícil de examinar. Eu achei legal essa informação, que é o que acontece na prática. Lembrando, questãozinha clássica, qual é o exame mais sensível para o LCA? Teste de Lachman. E quais são as estruturas que precisam para o teste do pivô positivo? O Campbell cita, né? Precisa de um ligamento colateral medial íntegro. Então, questãozinha de prova bacana que pode cair, com certeza, na prova de vocês. E eu adicionaria também o trato tibial, porque na hora que você reduz no pivô, quem tensiona para a tíbia anteriorizar para reduzir é o trato tibial, mas informação do Campbell leva colateral medial, uma questão bonita para cair em prova, viu? História natural do LCA. O que acontece? Isso é um tema meio controverso na literatura em relação a artigos que estão saindo aí. Eu não vou polemizar aqui, não é o foco disso. Mas a regra que você tem que levar para a sua prova. Quem rompe LCA tem eventos de lesões associadas. Com quem tem muita instabilidade, fêmur, tíbia, como acontece a instabilidade, o fêmur roda sobre a tíbia. O que é que tem no meio entre o fêmur e a tíbia? Menisco. Quem tem muita instabilidade acaba tendo lesão do menisco secundariamente, tá? Principalmente do corno posterior do menisco medial, que é o que está bem escrito no Campbell. Como eu disse, esquece o texto, preste atenção na informação. Depois, isso aqui só serve para vocês revisarem. Muito texto, não quero que vocês leiam durante a apresentação. Mas o que acontece? Instabilizou, lesão de LCA, instabilidade rotatória, pinça o menisco durante essas instabilidades e forma artrose, principalmente medial, porque o menisco medial no seu corno posterior, ele atua como um restritor secundário em termos de estabilidade anteroposterior, quando você não tem LCA. Aqui, em relação a exames, o que é importante para você ver no raio-x? Basicamente, lesões associadas. E o que é importante você ver na ressonância? Você ter o diagnóstico. Tá? Essa é uma figura da internet, o Campbell não mostra, né, a parte de imagem, muito legal, mas só para vocês verem a diferença de um LCA íntegro para um LCA lesionado, completo. O que a gente vê na imagem da direita? A gente não vê nada de LCA, a gente vê um sinal intermediário, um enovelado sinovial e sem caracterização do LCA. Importantíssimo. O LCA, plano do LCA, para você ter esse LCA, essa imagem à esquerda, você tem que, durante a ressonância, você rodar o membro externo 15 graus, que a gente chama de semi-sagital, ou um oblíquo, um perfil oblíquo, digamos. Então, nem sempre você vai ver esse ligamento bem, e nem por isso o paciente vai ter uma lesão de ligamento. Então, a sensibilidade para a ressonância do ligamento não é absurda, entendeu? Mas a acurácia, de maneira geral, é considerada entre 95% e 100%. Raio-X, sempre pedir para ver lesões associadas. Caiu no slide de teste? Raio-X não vê ligamento, não vou pedir. Errado. Todo trauma rotacional tem que pedir raio-X. Por quê? Porque eu posso ver uma lesão de segônica, uma lesão patognomônica. Eu posso ter um destacamento da cabeça da fíbula, uma avulsão da cabeça da fíbula, lesão do bíceps, do canto posterolateral. Enfim, lembrar. Slide de teste, pedir sempre raio-X, tem sinais patognomônicos, lesão de LCA, que é o sinal de Segon, essa questão muito clássica de prova. Tá bom? Ressonância dá o diagnóstico, lembrar que nem sempre a gente consegue ver o LCA, teria que rodar a perna para o eixo do LCA, bater exatamente com o da ressonância. Já o LCP não.
O LCP é uma estrutura mais central. Sempre você vê o LCP em todo o seu... Sempre a palavra muito forte. Mas a grande maioria das vezes você vê o LCP em toda a sua extensão. Em relação ao tratamento, o Campbell ele fala muito pouco sobre indicação de tratamento. Tá? De uma maneira geral, como o Campbell não fala, eu vou só citar para vocês. LCA é cirúrgico ou não é cirúrgico? De uma maneira geral, é cirúrgico. Tá? Quem rompe LCA? Paciente jovem que faz algum esporte, alguma atividade de maior risco e tem um trauma torsional. Se esse paciente ficar tendo instabilidade, ele vai ter artrose, lesões secundárias que a gente já comentou, né? Agora, é sempre cirúrgico? Não é sempre cirúrgico. Se o paciente tiver 50 anos, não faz atividade de mais ativa, ele só foi jogar uma pelada com os amigos e rompeu o LCA, mas ele não é atleta, ele não quer operar, ele faz um fortalecimento adequado e não sente instabilidade, você não vai indicar cirurgia. Aqui a gente já está passando por um aspecto mais cirúrgico, porque o Campbell ele basicamente só fala de cirurgia, né? Então vamos falar sobre os aspectos técnicos que podem ser cobrados em prova. Partindo do princípio que a gente fez um tratamento cirúrgico do LCA, a gente tem algumas considerações em relação ao tratamento, como, por exemplo, o posicionamento dos túneis. Tá? Túnel femoral. O túnel femoral, ele fala que, não leia o texto, ele é mais anterior. Quando ele é anterior no túnel femoral, ele fica tenso em flexão. O paciente pode perder arco de movimento, principalmente flexão. Se o túnel femoral for posterior, ele fica tenso em extensão. E isso é bom, porque o ligamento cruzado anterior, por mais que a banda anteromedial, que é a principal, tensione em flexão, mas ele atua principalmente na estabilidade de 0 a 30 graus. É quando a gente sente instabilidade ou estabilidade. Ninguém tem instabilidade com 90 graus em relação ao LCA. Então, túnel posterior fica tenso em extensão, o que é algo bom. Isso é muito bom. Tá? E se você ficar numa posição vertical, você pode ter instabilidade rotatória. Isso é simples, pessoal. Como é que algo que é reto vai combater o movimento rotacional? Agora, se eu coloco algo deitado, eu imagino que é mais difícil de rodar. Então, quando você tem um eixo, o LCA não pode ser um eixo. Quem é um eixo? O eixo do joelho é o LCP. Tanto é que ele guia aquele movimento de screw home, que é a rotação final para travar o joelho. A gente vai falar isso aí na aula de LCP. Então, eu não entendi isso. Eu só li que túnel femoral anterior é tenso em flexão, eu posso perder arco de movimento em flexão. Posterior, ele é tenso em extensão. Vertical, ele dá instabilidade rotatória. Instabilidade rotatória, eu até expliquei para vocês, se ele é algo reto, ele não consegue combater a rotação. Mas vamos entender isso aqui, tá bom? Eu peguei essa figurinha eu adorei, peguei lá do início do capítulo, e eu modifiquei ela, da mesma forma como eu fiz na aula de menisco, eu modifiquei ela. Eu coloquei um ponto preto como se fosse um túnel femoral anterior e um túnel cinza como se fosse um túnel femoral adequado, que é lá atrás, bem posterior. Então, ponto preto, túnel femoral anterior e túnel cinza, e o ponto cinza é um túnel femoral posterior, que é o mais correto. Então, por que o túnel femoral anterior ele é mais longo em flexão? Por que o paciente perde movimento de flexão? Eu vou explicar agora. Partindo do princípio que o túnel tibial é o mesmo, partindo do mesmo ponto, olha o que acontece com o túnel femoral preto e cinza. Se tiver na posição correta, que é o cinza, olha como é que ele fica em extensão. Ele fica longo em extensão. Se o ligamento fica maior, se a distância túnel femoral e tibial é maior, o enxerto está como? O enxerto está tenso. Então, se o túnel femoral estiver posterior, ele fica mais tenso em extensão, porque o túnel está maior. Cara, quando eu fiz R4, há 3 anos, eu nunca entendia isso. Até que eu peguei um modelo e fiquei imaginando e estou entregando para vocês aqui o esquema para saber como eu aprendi isso aí. Porque ninguém me ensinou isso aí. Então, não entendia, eu decorava. Não decore, porque isso é maluco, você não vai entender. Na hora da prova, dá tilt, entendeu? Então, você entendeu por que o túnel femoral ele fica mais tenso em extensão quando ele é posterior do que quando ele é anterior. Basta olhar o tamanho do túnel. Quanto maior, mais tensionado está o enxerto, logo ele fica mais tenso. Concorda? Então, túnel femoral está resolvido.
quando ele está em flexão, o túnel fica maior quando ele é anterior. Olha, quando ele está anterior, ele fica bem grande, então por isso que ele perde flexão. Já o túnel tibial, agora sai do túnel femoral, vamos para um túnel tibial. Eu fiz esse túnel verde mais anterior e o túnel verde também mais posterior. Olha o túnel da frente, quando o túnel anterior, o túnel tibial, ele está mais longo quando ele é mais anterior, né? Mas o que é que acontece? Dá risco que para ter impacto no intercôndilo, como o Campbell falou mesmo. Agora, quando ele é posterior, o que é que acontece com o enxerto? Para o mesmo túnel femoral, ele fica mais vertical. Por quê? Porque o túnel tibial mais posterior, ele fica como se fosse uma fita reta. E isso não dá estabilidade rotacional. Então, agora você está entendendo. Túnel tibial posterior dá instabilidade rotatória. Túnel tibial anterior dá impacto com o intercôndilo. Beleza? Esse é um caso clínico interessantíssimo que chegou no meu consultório, no hospital. Na verdade, isso aqui foi um caso do Exército. Esse paciente militar ativo, gosta de jogar bola, fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior com outro colega, ficou super bem, clinicamente muito bem, sem instabilidade. Tranquila, evolução clínica excelente. O que acontece? Ele gostava muito de jogar futebol. Toda vez que ele jogava futebol, ele tinha instabilidade. A gente vai entender por quê. Esse caso é o famoso que o livro imita a vida imita o livro, né? Olha o Lachman dele, praticamente nenhum. Uma cruzinha que não flexou é aceitável. Gaveta dele, tranquila, praticamente nada de gaveta. Agora a gente vai fazer o teste do pivot shift. Olha o pivô dele, ó. O pivô dele positivaço, talvez umas 2 cruzes de pivô. Por que aconteceu isso com ele? Olha o que aconteceu, ó. Olha a posição do túnel. Ressonância, enxerto íntegro. Agora vamos avaliar o posicionamento do túnel dele. Que a gente avalia, ó, tíbia e fêmur, quase uma linha reta, quase uma reta, não tem instabilidade rotatória. Então, se você imaginar, para eu facilitar a vida de vocês, tudo que for amarelo é o túnel que foi realizado previamente. A gente revisou, isso aí já é uma imagem do pós-operatório, a gente revisou mesmo com enxerto íntegro. E onde é que está meu túnel? Ó? Túnel tibial bem mais anterior, túnel femoral mais posterior. E olha a disposição do túnel. Horizontal, reconstrução anatômica. Então, voltando para vocês entenderem, então, um conceito que vocês têm que levar. Qual é a tendência hoje em dia? Essa aqui é uma reconstrução isométrica, amarela, e a nossa reconstrução anatômica. Lembrando, a reconstrução anatômica é melhor para a estabilidade rotatória. Isso é um conceito importante. Se cair slide teste, isso aí pode ser cobrado. Tá? Tipos de enxerto, ainda sobre as questões mais técnicas que podem ser cobradas de picuinha de prova. É típico, enxerto sem tendíneo grácil, ele tem maior força de tensão quando ele fica quádruplo do que o quadríceps e o patelar. Isso foge do senso comum. Quando vocês vão ver na figura dos enxertos, ele parece muito frágil, mas quando você forma ele quádruplo, ele tem uma tensão maior do que o quadríceps e o patelar. E o Campbell dá esse dado. Essa é uma questão que nas provas de joelho isso aí é cobrado. Nunca vi isso numa prova para não especialista, mas como está no Campbell, pode cair. O Campbell cita falhas entre tendão patelar e isquiotibiais. Não tem diferença clínica. Tá? Então, isso de uma maneira geral é bem visto na literatura. Então, podem cobrar esse conceito que, de uma maneira geral, um tipo de enxerto não impacta no risco de falha, tá bom? Eu e o Jonatas, a gente procura sempre pegar enxerto longo, com alto diâmetro. Toda vida que a gente faz flexor, que é a grande maioria, a gente faz quíntuplo para poder fazer um enxerto mais robusto, tá? Mulheres, a gente já está tendendo aí um pouquinho mais para o patelar e quadríceps, mas enfim, isso é algo que é mais experiência pessoal do que de literatura. O que é que vocês têm que levar? Enxerto, osso tendão osso e flexor, de uma maneira geral, de acordo com a literatura, tem o mesmo índice de falha. Esse dado aqui
não sei se é tão importante, mas como tem um númerozinho e tal, levaria para a prova. O pré-tensionamento, se você não fizer o pré-tensionamento, você tem uma perda de até 30% na força de fixação do seu enxerto. Então, tem esse númerozinho mágico, leva para a prova. Nem eu sabia desse dado, mas eu estou trazendo para vocês. Então, questão, prova da Unifesp 2016, minha prova, quando eu fiz meu R4. Qual o tempo de incorporação do enxerto osso-tendão osso? Resposta, 6 a 12 semanas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quem for fazer prova, fora São Paulo, Unifesp, HC, as grandes escolas, nem adianta só estudar pelo Campbell, eu tenho que dar uma lidinha no INSEL, tá? Para matar as questões de joelho, que é basicamente só INSEL. Tá? Protocolo de reabilitação. O Campbell ele cita algumas coisas que são bem senso comum. Então, sempre é o ideal carga parcial com muleta. Inicialmente, early restoration é extensão, mais importante sempre ganhar extensão. E depois, secundariamente, você ganha flexão. Isso aqui não tem nada para se questionar. Também não tem nada para questionar. Inicialmente, sempre começa com cadeia cinética fechada para depois ir para a cinética aberta. Cinética aberta, principalmente no início dos primeiros 40 graus, ele aumenta o poder de cisalhamento no enxerto, tá? Então, quando você for indicar alguém, sei lá, um amigo, isso aqui não é coisa de prova, é coisa mais da vida. Toda vida que fazer um pós-operatório de LCA, cadeia cinética fechada é mais seguro do que cinética aberta. Cinética aberta, cadeia flexora e extensora, cinética fechada, leg, agachamento. Enfim, quando você começa a cadeia cinética aberta, você começa 40, 90 graus, que é mais protetivo para o LCA. 0 a 30, não. E agora a parte que eu não gosto muito, eu não gosto realmente de conversar sobre tratamento e reabilitação baseado no Campbell, porque as condutas são todas antigas. Mas a minha função aqui é colocar o que pode cair na prova para vocês, não é ensinar a vida. O Campbell cita que vai voltar ao esporte quando você tiver 80% da força em relação ao lado contralateral e com pós-operatório de 6 meses. Eu coloquei questionável. Enfim, literatura atual, retorno ao esporte, 9 meses. Tá? Abaixo de 9 meses tem aumento de risco de rotura do enxerto. A gente que trabalha em clube de futebol também tem alguns parâmetros diferentes em relação ao atleta. O que é que a gente considera no atleta? 10% de força diferente de um lado do outro. Como é que a gente avalia isso? Teste do isocinético. Tem que fazer teste isocinético antes de voltar para o esporte. Protocolo do clube, 8 a 9 meses de retorno, sendo que tem que passar no rope test e tem que ter menos de 10% de força de diferença entre os dois lados. Como é que a gente avalia isso? Com teste isocinético. Tem vários vídeos legais. Não trouxe para vocês porque senão a aula ia ficar muito extensa sobre o retorno do atleta. Mas se cair na prova de slide test e alguém for perguntar, cogitar sobre isso com vocês, tem que bater na tecla 9 meses tendência atual. Tá na prova escrita, coloca 6 meses e 80%, que é o que tem no livro. Mas, repito, difícil cair protocolo na prova. Complicações. Como tem mais comum, sempre saber que a complicação mais comum é perda de arco de movimento, principalmente flexão. Que é uns casinhos legais que eu coloquei, só um caso clínico. Esse caso, na figura da esquerda, você vê que era um menisco em alça de balde. Eu tive que reoperar esse cara 4 meses depois, por outro motivo. O parafuso estava um pouquinho para fora, ele estava pouco incomodado, sendo que o problema não era esse. O problema é que tinha na ressonância como se fosse uma lesão meniscal pós alça de balde. Como ele estava um pouco sintomático, eu resolvi artroscopar ele. Eu disse assim, cara, vamos lá, vamos fazer o seguinte, deixa eu checar, fazer um second look no seu menisco, só por garantia. Aí ele, beleza, topou pra gente ver porque ele estava um pouco sintomático aqui no parafuso. Eu aproveitei e tirei o parafuso, mas olha que imagem linda, cara. Esse paciente foi bem interessante o caso dele, que ele chegou para mim com 45 dias com o joelho travado. Em flexão, ele estava com flexo de 20 graus. Então, eu artroscopei ele com 45 dias, coloquei um menisco no local e suturei. Olha a imagem do menisco no pós, a diferença do pré e do pós. Aqui à esquerda, ó, o menisco todo dentro do intercôndilo. Na direita, já após 4 meses, que tinha uma imagem na ressonância que eu imaginei que não seria lesão, mas ó, menisco absolutamente firme. Então, muito bonito o caso, né, bem documentado e com um menisco 100% íntegro. E uma imagem que realmente me surpreendeu muito, 4 meses do enxerto, ó, embaixo totalmente sinovializado, em cima como é que estava o enxerto? Totalmente frouxo,
E aqui 4 meses pós-reconstrução, bem interessante, não precisei mexer no menisco dele, basicamente uma artroscopia diagnóstica. E um caso interessante também, uma complicação que é possível, o Campbell não cita, então é mais efeito de curiosidade. Esse aqui é um atleta, é um paciente também meu. Fiz uma osteotomia com um ligamento para ele, dele não foi só osteotomia, que acaba atrapalhando o pós-operatório, é um fator de risco para Cyclops. Mas olha essa imagem acima do tamanho do Cyclops que ele fez. O que é o Cyclops? É uma fibrose que forma na região anterior do joelho. Esse é meu único caso de Cyclops. Mas olha que imagem interessante. Trouxe para efeitos de curiosidade, o Campbell não cita esse tipo de complicação. Eu tirei o Cyclops e estendi o joelho. Voltou a ter extensão completa, sem impacto nenhum no intercôndilo. E aqui é o movimento dele com o membro totalmente esticado depois da retirada do Cyclops. Interessante o caso. Fluxograma de tratamento também é algo mais para orientar vocês para o slide teste, não tanto para a prova teórica. O que é que vai cair no slide teste? Um atleta, um paciente jovem com trauma rotacional no joelho, ele vai ter dor, estalida e hemartrose. Qual é o protocolo ideal para você fazer? Ele vai chegar com muita dor, que ele vai chegar após 2 horas para você, já vai estar com espasmo da musculatura. No máximo, você faz um lacmazinho, no máximo. Tá? Faz mais analgesia, fisioterapia, gelo, e manda ele voltar com 7 dias. Com 7 dias já dá para examinar, tá? Então, 7 dias, você reexamina o paciente, faz o exame físico completo e pede a ressonância. Aí você tem 2 possibilidades, lesão parcial ou lesão completa. Teve lesão parcial, opera ou não opera lesão parcial? Depende. Se for um atleta com lesão parcial, uma parcial extensa, com lacma positivo, razoável, o cara é jogador de futebol, você pega lá no Ceará, um atleta da base da gente, o cara do sub-20, com uma lesão parcial extensa, o cara que passa o tempo inteiro fazendo movimento de pivô, ele vai tolerar? Não vai tolerar. Indico cirurgia porque se eu reabilitar o cara, passar 2, 3 meses, colocar ele para jogar, se ele tiver uma macro instabilidade, pode machucar o menisco, pode ter lesão condral, e ele vai perder esses 3 meses de reabilitação, que para o atleta é muito. Então, lesão parcial em pacientes que fazem muito exercício de pivô, esquece cirúrgico. Lesão parcial no não atleta, ou no atleta amador de leve, que você vai fazer tratamento conservador. Tira do quadragudo e depois muito músculo. E não é só quadríceps, é quadríceps e core. Muito core também. Por questões biomecânicas que não vale a pena a gente conversar. Se esse atleta amador ou se esse não atleta não tiver instabilidade, de boa, vida normal. Se tiver instabilidade, passa a ser cirúrgico. Agora, do outro lado, exame físico completo, lesão completa. Lesão de LCA é sempre cirúrgico? O Campbell ele não cita isso, não discute isso. Lesão de LCA, a regra é ser cirúrgico. É para todo mundo? Não. Paciente, idade mais avançada, quando eu digo idade avançada aqui é mais de 40, 45, não faz esporte, não tem instabilidade, não quer operar, não é cirúrgico. Agora, se ele é 50 anos, não faz esporte e tem a cada 3 meses um episódio de instabilidade, com certeza cirúrgico. Se ele faz uma macro instabilidade e rompe o menisco, explode o menisco dele, ele vai ter artrose. Então você vai atuar na história natural da lesão de LCA. Quem tem instabilidade, tem lesão associada, vai fazer artrose, tá bom? E uma lesão completa de uma maneira geral, num paciente mais jovem, ativo, não tem jeito, é cirúrgico. Conservador físio, anti-inflamatório, seguido de fortalecimento de core e coxa. Preferência pessoal, isso é uma coisa bem pessoal, isso é mais para orientar vocês no slide. Enxerto flexor, a gente prefere de uma maneira geral, tá bom? Em alguns casos, paciente obeso, muito grandão, com a coxa muito grande, mulheres esportistas, atletas de futebol, a gente pensa mais em enxerto de osso, tendão osso, ou quadríceps ou patelar, dependendo do esporte, dependendo do perfil do paciente. Vou voltar aqui que eu passei sem querer. Cirurgia após ganho de arco de movimento, lembrar, nunca opere o cara agudo, senão esse cara vai ter artrofibrose. Reconstrução sempre anatômica, minha preferência é por botão no fêmur e parafuso na tíbia. Você pode fazer botão, parafuso, essa é uma preferência pessoal. Isso eu estou colocando mais para ajudar vocês no slide teste, se o cara for discutir com vocês. Vantagem do enxerto da cicatrização, da fixação por endobottom, é uma
uma fixação suspensória, né? Lá na cortical, ela ajuda a cicatrização por toda a circunferência, o parafuso esmaga o enxerto, então a cicatrização é em menor espaço, ela é mais estética, o acesso é menor, a gente faz tudo por all inside. Enfim, tem alguns prós, alguns contras, acho que esse detalhe talvez não seja tão importante. O meu protocolo no LCA isolado, né? Fisioterapia imediata, segundo dia, carga parcial por 15 dias, mais por analgesia, acaba e faz o túnel, fragiliza o osso, eu prefiro fazer muleta 15 dias, ganho de arco de movimento progressivo, principalmente extensão no início. Eu libero para CCF com 9 semanas e CCA 13 semanas. Cinética fechada 9 semanas, cinética aberta 13 semanas. Corrida 4 meses, esporte 9 meses, depois de fazer o isocinético nos casos dos atletas. Isso é grosseiro, varia de acordo com algumas coisas, isso é mais para dar algum protocolo para vocês falarem um slide, se forem questionados sobre o assunto. Essa imagem eu achei interessantíssima, de algumas fotos que a gente bateu durante as nossas cirurgias. A imagem da esquerda, um tendão flexor comparado com o quadríceps. Olha a diferença da robustez dos dois, né? A gente está usando muito quadríceps, eu e o Jonatas, é um enxerto muito novo em termos de mercado, de literatura, mas a gente gosta muito. Enfim, tem algumas preferências da gente, a gente não vai comentar sobre isso. O enxerto flexor, excelente enxerto, bem mais cosmético, e a índice de falha é bem semelhante. Para a grande maioria, a gente usa isso aí, mas olha a diferença do aspecto macro, é bem engraçado, né? Aqui é um enxerto patelar, cirurgia da semana passada, 2 plugs ósseos, a vantagem do tendão patelar, incorporação osso-tendão-osso. Então, a gente já fortalece bem mais cedo. A gente libera para a cinética fechada com 4 semanas, em vez de 9. Cinética aberta com 8, em vez de 13. Tem muitas vantagens no enxerto patelar também. Desvantagem principal, questão de prova, maior chance de dor anterior. Esse aqui, mais à direita, é um tendão de Aquiles. Interessante, curiosidade também. A gente passou 10 dias em Miami acompanhando os colegas que trabalham com a parte de medicina do esporte lá em Miami. E, cara, bem interessante. Eles fazendo, né? A gente não pode entrar nas cirurgias lá nos Estados Unidos, mas ele tirou um enxerto flexor para fazer um enxerto autólogo, sendo que achou um enxerto fino. Ele disse assim, desce do freezer aí um Aquiles, tirou um Aquiles para fazer um híbrido. Então, isso aqui é um halo enxerto, que a gente acompanhou a cirurgia, bem robusto, né? Com a parte óssea e a parte bem espessa. Ele fez um enxerto 11 disso e fez um enxerto híbrido, bem interessante. Para quem quiser essa experiência, fala com a gente, que a gente pode falar com os colegas de fora também. Esse aqui são os pontos anatômicos do túnel femoral, tá? A gente sempre marca 2/3 do côndilo femoral, é o ponto que a gente usa nessa figura superior direita, é o que eu e o Jonas, a gente tende a colocar 2/3, tá? A gente usa também, na figura superior esquerda, a gente usa também a referência do próprio remanescente, tá? Essas figuras todas foi um livro que a gente publicou agora, 31 de março, saiu o livro, um capítulo de livro chamado O Joelho, do livro do professor Camanho, O Joelho Agudo, que eu tive a oportunidade de escrever o capítulo junto com o professor Luso lá da Unifesp. E a gente comentou sobre os pontos anatômicos do fêmur, tá? A gente fala dos 2/3, que é a medida através da régua, e o remanescente, a imagem superior mais à esquerda, ou central mais à esquerda, é o ponto ideal do ligamento na radioscopia, esse ponto branco. Você nota que na imagem mais central, praticamente só resta uma casquinha de côndilo femoral na região mais posterior. Então, o enxerto tem que ficar sempre muito posterior, porque biomecanicamente ele fica mais tenso em extensão, que é quando a gente precisa do ligamento. Aqui, a gente fez um túnel tibial baseado no remanescente da tíbia, tá? Existem alguns marcos anatômicos para quem for fazer prova fora. Onde é que a gente posiciona a tíbia? Túnel tibial, 7 milímetros anterior ao ligamento colateral, ao cruzado posterior, logo posterior ao corno anterior do menisco lateral e junto da borda descendente da espinha tibial medial, informação que cai na prova de quem for fazer fora, porque tem um INSAL. E aqui, por fim, um caso clínico, lesão do LCA, que é o exame físico do paciente. Quando a gente vê na artroscopia, olha o que aqui tem só de ligamento, ó.
praticamente nada, bem frouxo, né? Ligamento com lesão completa. Uma imagem bem bonita do pós. Olha como é que fica o pós. Que cirurgia fantástica, né? Você vê o resultado imediato do ligamento totalmente reconstruído. E aqui é a imagem do ligamento sendo reconstruído à direita. Olha que imagem bonita, né? A gente sobe o ligamento para tombar pelo botão lá em cima e fixa embaixo com a tíbia, que é a imagem embaixo do ligamento sendo reconstruído. É uma imagem bem bonita mesmo. E no final a gente vê o exame físico do paciente, né? Comparado com o pré, você vê uma diferença grande já no imediato, no pós-imediato. Isso era o que a gente tinha para comentar sobre a LCA. A gente comentou mais aspectos mais técnicos e algumas coisas mais do dia a dia, coisa que é bacana para vocês levarem para a vida e para a prova, tá? A gente fica à disposição sempre. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E boa prova. Eu encerro aqui minha participação no módulo e vou continuar ainda na coordenação. Tem mais uma aula dos colegas que a gente chamou, né? Então, aproveitem o restante. A prova de vocês vai ser daqui a 2 semanas, que eu mesmo vou fazer o slide teste. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom.